para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. Olá, mais um resumão EBD Jovens. Neste trimestre, nós estudamos a revista Jesus, o Filho de Deus, os sinais e os ensinos do Evangelho de João, e encerramos mais um trimestre, o primeiro de 2022. Glória a Deus! Nesta última aula, nós estudamos a passagem da incredulidade de Tomé após a ressurreição de Cristo. Nós pudemos ver que a incredulidade é um solo fértil para o surgimento de heresias, de ensinamentos contrários à palavra de Deus, pois somente a fé em Cristo é que nos pode dar a vida eterna. Na leitura bíblica em classe, nós estudamos o capítulo 20 do Evangelho de João, dos versículos 26 ao 31, e eu quero fazer a leitura aqui do versículo 29. Diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. A incredulidade, a dureza de coração do ser humano faz com que ele não creia em Deus, não creia em Jesus. Mas o poder do Espírito é ele que convence o homem de toda a verdade. Os discípulos, após a ressurreição, eles quiseram ver Jesus. A gente tem a passagem de Tomé, mas Tomé não foi o único que desejou ver para crer. E era necessário que eles recebessem o poder de Deus, porque outras pessoas também precisariam crer. Todos nós precisamos crer. E Jesus, ele nos ensina que o poder do Espírito, sendo guiados pelo Espírito, nós teremos uma vida de fé. Lá em João 15, no Evangelho de João 15, no versículo 16, diz o seguinte: Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará ao meu respeito. No 16:8 diz: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E no 13 diz: Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Jesus é a verdade. O Espírito Santo nos guia a toda a verdade de Cristo. Os primeiros seguidores de Jesus foram orientados por Jesus a ficarem em Jerusalém e esperassem reunidos até que o Espírito Santo viesse e os enchessem de poder. E assim eles seriam testemunhas da ressurreição. Nos tempos do apóstolo João, havia muitos ensinamentos contrários, heresias acerca de Cristo, acerca da fé, acerca da salvação. E o apóstolo João já havia orientado lá na sua primeira carta, no capítulo 4, vamos ler lá, os primeiros versículos, diz o seguinte: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. João deixa claro que era necessário crer que Jesus era o Filho de Deus. Era necessário. Então observamos que não é por evidências e nem por ensinamentos filosóficos que o homem garante e alcança a salvação, e sim pela pregação do Evangelho, pela pregação da ressurreição de Cristo.
João, em todo o seu evangelho que nós estudamos neste trimestre, ele deixa claro que os sinais, os milagres, toda a narrativa do seu livro para confirmar a veracidade de que Jesus era o Filho de Deus. Jesus é verdadeiramente Deus. E aí ele começa dizendo que Jesus é o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, nascido de mulher, para redimir o homem perdido. E nisso consiste a nossa fé. Encerramos aqui mais um trimestre de estudos, crendo, professando e ensinando que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, mediador entre Deus e os homens, que veio ao mundo para nos salvar e voltará para buscar a sua igreja. Aleluia! Você é nosso convidado para participar conosco da EBD presencial todos os domingos às 9 da manhã na comunidade evangélica Vida Plena. Deus os abençoe. Shalom!